Enfim, o São Paulo bateu o martelo e oficializou a chegada de mais um Nahuel no tricolor. Neste sábado, dia 13, o São Paulo acertou a contratação do zagueiro Nahuel Ferrarese, de 23 anos, que chega por empréstimo do Manchester City até 30 de junho de 2023, com possibilidade de prorrogação até 31 de dezembro de 2023. O defensor estava no Estoril Praia de Portugal, atuava no futebol europeu desde 2018 e disputou a Copa América de 2021 pela seleção venezuelana no Brasil. Júlio Casares, presidente do clube, disse o seguinte: "Construímos uma boa relação com o Grupo City e isso, felizmente, nos abriu a porta para conseguirmos trazer o Ferrarese, que é um jogador para um setor do time que precisamos reforçar e que chega com a experiência de defender a seleção de seu país." Em conversas com o atleta, ele demonstrou muita vontade de defender o São Paulo. O diretor de futebol do clube também disse algumas palavras sobre a nova contratação. "Me refiro a Carlos Belmonte. Ele falou o seguinte: ficamos felizes com a chegada do Ferrarese, pois se trata de um jovem promissor que mostra muita vontade de vestir a camisa do São Paulo e poderá nos ajudar no Brasileiro e nos momentos decisivos da Conmebol Sul-Americana, além, é claro, de já integrar nosso planejamento para 2023. Após uma boa temporada atuando pelo Náutico, Lucas Perry despertou o interesse de alguns clubes do futebol brasileiro. Herói da conquista do Campeonato Pernambucano, conquistado em cima do Retrô nos pênaltis, o goleiro de apenas 24 anos vinha sendo um dos destaques do Timbu na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. E de acordo com o jornal Lance, ele já tem um pré-contrato formalizado com o Botafogo, que aguarda por uma liberação imediata do São Paulo. De acordo com informações do UOL, Lucas Perry assinou pré-contrato com o Botafogo com vínculo válido por 3 anos, até o final de 2025. Cria de Cotia, Lucas Perry estreou em 2019 na equipe principal e chegou a disputar 2 jogos de Copa Libertadores pelo tricolor. Contudo, o goleiro não estava nos planos do técnico Rogério Ceni para 2022 e acabou sendo emprestado ao time pernambucano. O jornal apurou que São Paulo e Botafogo negociam uma parte dos direitos econômicos para que ele já possa atuar em General Severiano, mas, independentemente do resultado das tratativas, ele deve se apresentar no Alvinegro no ano que vem. Por falar em defensor, a saída do goleiro titular Maílson, que chegou a ser especulado no São Paulo e fechou com o futebol árabe, fez com que o Sport fosse ao mercado. O time estava levando muitos gols, 10 nos últimos 4 jogos, e o sistema defensivo com mudanças e lesões vinha sendo bastante criticado. Por essas razões, o clube pernambucano resolveu pela contratação do goleiro Denis, que durante muito tempo defendeu as cores do tricolor paulista. Tido como sucessor de Rogério Ceni à época, Denis atuou pelo São Paulo por quase uma década. A sombra do ídolo da posição, contudo, pesou bastante durante a sua passagem, muito marcada por críticas da torcida e da mídia. Nas últimas 3 temporadas, ele atuou em Portugal e no futebol grego. De acordo com informações do jornalista Matheus, da página Arena Cruz Maltina, o zagueiro Anderson Conceição recebeu uma sondagem do São Paulo, um dos destaques do Vasco da Gama na temporada, inclusive se tornando o capitão da equipe. Anderson Conceição chegou este ano ao clube carioca. No entanto, o tricolor optou pelo venezuelano Nahuel Ferrarese, de 23 anos. Atualmente, com 32 anos, Anderson Conceição tem contrato com o Vasco até o fim de 2022, mas com cláusula de renovação automática em caso de acesso cruzmaltino à Série A. Ao todo, entre Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Série B, o defensor atuou em 35 jogos e não marcou gols. Com ele em campo, foram 17 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. Esclarecendo algumas dúvidas, o goleiro Felipe Alves foi um dos contratados pelo São Paulo nesta última janela de transferências do meio do ano, como todo mundo sabe, após o tricolor passar por um momento de turbulência em seu setor defensivo, com muitos gols levados em poucos jogos. O clube saiu em busca de uma reposição experiente para o goleiro Jandrei, que acabou se contundindo contra o Fluminense e está de fora desde então, sendo este um dos fatores preponderantes da negociação. E Felipe Alves explicou por que foi contratado por empréstimo e não adquirido em definitivo.
Os direitos econômicos do atleta pertencem ao Fortaleza. De acordo com Felipe Alves, o motivo da negociação se dá por empréstimo foi feita pelas questões ligadas à celeridade junto ao BID. Abre aspas. Na verdade, eu vim por empréstimo por conta do tempo que tinha para ser associada ao BID. Tínhamos pouco tempo e quando se vende empréstimo é possível fazer a transferência via online. Se tivesse que fazer homologação contratual e essas coisas, levaria 2 ou 3 dias. E a gente não tinha esse tempo todo. Então acabei vindo como empréstimo para dar tempo de inscrever nas competições. Fecha aspas, explicou o goleiro. Mudando de setor, falando de um assunto bem agradável, bora enaltecer Caleri, pois nunca é demais, não é mesmo? Um dos jogadores que mais se destacaram nas partidas no tricolor e que vem chamando a atenção é o atacante Caleri, sem dúvida um dos atletas que mais brigam pela bola em campo. Segundo os dados do SofaScore, o camisa 9 do tricolor tem 45 partidas no ano e 35 como titular, com 19 gols e 4 assistências. Caleri é o artilheiro e às vezes o garçom da equipe. Foi o que aconteceu no jogo contra o Ceará, onde o argentino deu um belo passe para Igor Vinícius no segundo tempo marcar e empatar a partida. Na vice-artilharia está Luciano. Ainda segundo o SofaScore, o camisa 11 tem 38 jogos, sendo 23 como titular, com 14 gols e 3 assistências. Agora o São Paulo enfrenta mais um brasileiro na semifinal da Copa Sul-Americana. A equipe viaja até Goiânia para encarar o Atlético Goianiense e decide a vaga no Morumbi por ter a melhor campanha na primeira fase da competição continental. Com uma atuação excelente, o São Paulo abriu as quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20 com uma vitória sobre o Atlético Paranaense. Na tarde deste sábado, dia 13, em Cotia, o time tricolor fez 3-1 no rival. A segunda partida das quartas de final acontece na próxima sexta-feira, dia 19, às 15h30 no CT do Caju, em Curitiba. Antes, o tricolor joga pelo Campeonato Paulista. Na terça-feira, dia 16, o time vai a Penápolis abrir a terceira fase do estadual contra o time da casa, às 15 horas. Os times Sub-15 e Sub-17 do São Paulo fecharam a segunda fase do Campeonato Paulista em disputas na manhã deste sábado, dia 13, em Cotia. Os tricolores fizeram bonito e conseguiram 2 vitórias para manter a invencibilidade na competição. O infantil goleou o Sertãozinho por 9-1, enquanto o juvenil superou o São Carlense por 2-0. As duas equipes fecham essa fase líderes dos grupos, com 16 pontos somados, e aguardam a definição da tabela da próxima fase. Fazendo um ótimo início de temporada, o basquete tricolor volta à quadra neste domingo para enfrentar o São José às 17 horas no ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão pela GCS TV no YouTube. Nas 2 primeiras rodadas, o tricolor derrotou o Osasco e o Araraquara. A equipe comandada por Bruno Mortari é a única que fez apenas 2 jogos na temporada. Os demais times já fizeram pelo menos 3 jogos. Vale lembrar que o São Paulo é o atual campeão paulista. Na decisão, o tricolor, então comandado pelo técnico Cláudio Mortari, conquistou a taça derrotando o Franca na decisão. As 2 equipes mais jovens da base São Paulina estreiam no Campeonato Paulista neste domingo, dia 14, em Cotia. O Sub-11 entra em campo às 9 horas e o Sub-13 às 10h30 contra o Referência FC, e as partidas têm entrada gratuita para a torcida que quiser torcer pelos garotos. Os jogos não terão transmissão. As categorias voltam a jogar o estadual após 2 temporadas, já que a competição não foi realizada em 2020 e 2021 por conta da pandemia. Na última edição do torneio, o Sub-13 Made in Cotia foi o campeão, com participação de atletas que hoje defendem os times infantil e juvenil do clube. Em 2018 foi a vez de o Sub-11 triunfar. O elenco do São Paulo finalizou na manhã deste sábado, dia 13, a preparação para o duelo contra o RB Bragantino, que acontece neste domingo às 16 horas no Morumbi pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Logo após o aquecimento, o técnico Rogério Ceni comandou uma atividade técnica em campo reduzido, com ênfase em troca rápida de passes, cruzamentos e finalizações para o gol.
Na sequência, o treinador realizou um trabalho coletivo de 11 contra 11 com ajustes táticos. Houve ainda o complemento de cobranças de faltas e pênaltis. Jandrei, em recuperação de trauma nas costas, foi novamente ao gramado para atividade de menor intensidade com o preparador de goleiros. Já o lateral direito Rafinha, que se recupera de um pequeno estiramento na região posterior da coxa direita, fez uma corrida leve no gramado sob a supervisão dos fisioterapeutas. Arboleda, Caio e André Anderson permaneceram no refis, dando sequência aos respectivos tratamentos. Anunciado hoje como novo reforço do São Paulo, o zagueiro Nahuel Ferrarese fez seu primeiro treinamento com o restante do elenco. O venezuelano será apresentado na próxima semana.